Vamos ler do 13 ao 22. Todos acharam? Amém. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Jesus respondeu: destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao tema da mensagem que o Senhor tem colocado em meu coração para esta noite, é sobre o zelo da casa de Deus. Como nós vemos aqui na leitura, esse texto, a gente observa, irmão, que ele é bem pouco mencionado, né? Eu ainda não vi, assim, tantos pregadores usar esse texto, porque às vezes tem uma interpretação errada. O pessoal diz: olha, Jesus, ele fez um chicote de cordas, né? Aqui está escrito Azorak, né? É um chicote de cordas, e ele estava irado, e chegou ali chicoteando todos que estavam ali no templo, né? Às vezes a pessoa fala isso mesmo, né? Mas por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento do contexto da palavra de Deus. E sabemos, irmãos, que Jesus ali, ele fez um chicote sim, mas ele não feriu ninguém. Ele não usou aquele chicote para chicotear ninguém, né? Ali ele estava demonstrando o seu zelo pela casa de Deus. E porque tinha toda aquela situação ali no templo? Porque era a Páscoa dos judeus. E os judeus, irmãos, todo ano, todo primeiro mês do ano, que no calendário judaico, o primeiro mês, o nome é Abib, né? É o primeiro mês do ano do calendário judaico. Então, em todo esse mês, os judeus, eles celebravam 3 festas, né? 3 vezes por ano os judeus subiam, né, para Jerusalém, porque Jerusalém ficava na parte alta, né? E os judeus, eles vinham, né, de todo lugar, até de outras cidades, outros países, né, do mundo todo. Chegou aquela data, aquele mês de Abib, né? Todos eles se reuniam com suas famílias e subiam para Jerusalém para participar dessas festas. E essa festa era a Páscoa dos judeus. E eles tinham que levar um animal, né, para sacrificar, né, porque a Páscoa é o sacrifício do cordeiro, né, de um animal. E sabemos que as famílias mais pobres, como não tinham um cordeiro, uma ovelha, eles podiam levar uma pomba, né, uma ave, uma pomba, para servir como sacrifício. Só que eles vinham de lugar longe, né? Aí como é que eles iam carregar ali, digamos, uma ovelha, um cordeiro macho, né, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, de lugar distante? Alguns vinham em cima de camelos, alguns em barcos, em jumentos e até a pé. Aí, para levar uma ovelha daquela, um cordeirinho, né, o animal não ia aguentar. Então eles se reuniam e faziam aquelas romarias, né, para subir para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Então, Jerusalém, ela se preparava para essa festa. O que eles faziam? Eles pegavam as ovelhas, os cordeiros, bois, né, pombas, e levavam lá para o pátio do templo de Jerusalém, que é chamado o pátio dos gentios, né? Para fazer o quê? Para vender para essas pessoas que vinham de outra cidade para
para fazer ali o sacrifício e participar da festa da Páscoa. Aí eles levavam lá os bois, as ovelhas, lá botavam lá dentro praticamente do templo e ficavam vendendo. E os cambistas, para que serviam os cambistas? Também estavam lá no templo, né? Os cambistas era para trocar moedas. Vinham pessoas, judeus de outras regiões, de outras cidades, de outros países, que usavam, que tinham seu dinheiro, suas moedas diferentes. E lá no templo, para poder comprar um animal, tinha que ser a moeda judaica. A moeda judaica, ela não tem nenhuma imagem de homem, porque as outras moedas tinham a imagem do imperador, aqueles governadores. Assim era o dinheiro que não era a moeda judaica. Então eles vinham com o seu dinheiro e os cambistas estavam lá para trocar, É como se fosse aqui, você fosse para os Estados Unidos, aí lá só aceita dólar, não aceita real. Você tem que ir lá no cambista, lá no câmbio, e trocar o seu real por dólar para poder usar o dólar lá dos Estados Unidos. Na Europa, a libra, o euro, você troca o seu real por aquela moeda para poder ter valor lá, E assim também, os americanos vêm aqui para o Brasil, troca sua moeda de dólar pelo real. E assim era o povo judeu. Por isso que tinha os cambistas lá na entrada do templo, que era para trocar o dinheiro deles pela moeda judaica. Como eu falei, a moeda judaica ela não tem nenhuma imagem de homem. É só um raminho, na moeda. Tem aquele outra coisa que eles têm tudo lá, mas não tem imagem de homem nenhum. Aí os cambistas faziam isso. E ficava todo aquele mercado, dentro do templo. E Jesus, quando chegou lá no templo, irmão, que ele viu, toda aquela zorra, aquela bagunça, o que ele fez? Ele fez um chicote e virou mesa dos cambistas, derramou a moeda deles, o dinheiro, abriu as gaiolas, soltou os pássaros, as pombas, enxotou lá as ovelhas. Estava ali Jesus preocupado com o templo. Por isso que ele disse aqui: não faça da casa de meu pai, tirai daqui estas coisas, não faça da casa de meu pai casa de negócio. Ele expulsou todos do templo, todos, e derramou o dinheiro de todos aqueles que estavam ali fazendo negócio. E, como nós vimos aqui, os discípulos que estavam acompanhando Jesus, eles se lembraram que o salmista, no Salmo 69:9, diz que o zelo da tua casa me consumirá ou me devorará, conforme a tradução que o irmão tiver aí, Na minha está consumirá, em outros está devorar, Como é que está na sua, irmã Lúcia? A sua sempre é diferente? Então, os discípulos se lembraram, irmão, porque foi profetizado há séculos atrás que realmente o Filho de Deus ia ter esse zelo, essa preocupação, esse no hebraico, irmão, zelo significa ciúme, E Jesus chegou ali no templo, viu aquelas pessoas lá fazendo negócio, Chegou no templo, na casa do Pai, e viu ali um comércio, aonde que ali o templo era para adorar a Deus, Era para fazer aquela festa da Páscoa, um sacrifício, e oferecer a Deus para adorar Ele. E aquelas pessoas de lá estavam fazendo a casa de Deus de um comércio, Estava uma zona, estava uma bagunça. E Jesus, ele ficou ali irritado, Ficou com ciúme da casa de Deus. Ele demonstrou o zelo dele de uma forma tão assim,
forte, né, do amor que ele tem pela casa do Pai, que ele chegou a esse ponto de derrubar tudo, derramar, né, expulsar todos dali do templo, os animais. E por quê? Porque o zelo pela casa de Deus, pela casa do Pai, estava consumindo ele, estava devorando, de uma forma tal que ele teve que tomar aquela atitude. Uma atitude que muitos interpretam que não, Jesus estava irado, Jesus bateu em muitos ali com chicote. Não, Jesus não feriu ninguém com chicote. Foi só uma forma dele mostrar o zelo dele que ele tem pela casa de Deus, irmãos. Então, o problema ali, irmãos, que aquelas pessoas estavam ali, é que eles realmente não estavam zelando pela casa de Deus, não estavam realmente demonstrando a sua adoração a Deus. Eles até vendiam, né, lugares reservados para os sacerdotes, eles vendiam para as pessoas que chegavam lá de Romaria, né? Chegavam lá para adorar a Deus, para a festa, eles vendiam lugares, os melhores lugares. Então o propósito daquela festa da Páscoa estava realmente sendo feito ao contrário, porque a festa era para adoração ao Senhor e estava se transformando num negócio, em comércio. Irmãos? E Jesus, ele foi até perseguido pelos cambistas, pelos que vendiam, né? Queriam pegar ele para apedrejar, para matar. E esse fato aconteceu antes dele ser sacrificado na cruz. E então Jesus foi interrogado pelos judeus, né? Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Né? E Jesus respondeu para eles: destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí os judeus pensaram o quê? Pensaram que Jesus estava se referindo ao templo, mas na verdade Jesus está se referindo a ele mesmo, ao seu próprio corpo. Aí então eles replicaram, né, os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Os judeus entenderam errado, porque logo quando Jesus chegou, irmão, lá no templo, ele estava ali demonstrando o zelo dele pelo templo, pela casa de Deus, pelo templo físico, né? O templo que é construído de madeira, de tijolo, de concreto. Este zelo era pelo templo físico, inicialmente, quando Jesus fez o chicote, né? E o templo físico é onde nós estamos reunidos, onde nós viemos para nos reunir, para ter comunhão com os irmãos, né? E para adorar a Deus, como nós estamos fazendo agora. Nós estamos aqui, viemos para o templo físico, que é a igreja, né? Esse templo aqui feito de madeira, de tijolo. Nós viemos para cá para nos reunir e para termos comunhão uns com os outros, e principalmente para adorar o nosso Deus aqui dentro, reunidos. Era esse zelo inicial que Jesus ficou ali, né, aborrecido, digamos assim. Demonstrou o zelo dele pela casa de Deus, que ele estava fazendo um mercado dentro do templo. É como se tivesse aqui nesta igreja, né, tivesse pessoas ali na entrada: olha, eu te vendo um lugar no banco lá na frente, é tanto. Eu te vendo aqui um saco de pipoca para te ficar comendo pipoca, né? Para enquanto você
participa do culto. Então, era nesse sentido que Jesus demonstrou o zelo dele. Mas depois que os judeus interrogaram ele, né, ele já respondeu sobre o templo espiritual. E os judeus pensavam que ele estava se referindo ao templo físico. Ele disse: destruirei este templo e em 3 dias o levantarei, reconstruirei. Ele já estava falando dele mesmo, que ele ia ser morto na cruz, né? E depois de 3 dias ele ia ressuscitar. E os judeus não entenderam. Ele estava se referindo ao templo espiritual, né? E sabemos que a Bíblia diz que o templo do Espírito Santo é quem? Somos nós. Está lá em Coríntios, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso coração, a nossa vida é o templo espiritual do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Deus, ele zela também pelo seu templo espiritual, que somos nós. No templo físico, Jesus chegou lá e fez a maior limpeza, né? Tirou todos aqueles vendilhões, os cambistas que estavam ali enganando, ali, trocando dinheiro e dando o valor errado para os outros, estavam se aproveitando. Jesus limpou o templo físico, tirou tudo que não prestava ali, ele tirou, expulsou. E ele disse que ele ia destruir o templo, o corpo dele, e em 3 dias ele reconstruiria. Então, ele quis dizer que ele ia morrer por nós, pelos nossos pecados, mas depois de 3 dias ele ia ressuscitar. E aqueles que realmente crer nele, ele passaria a habitar no templo espiritual, que é o nosso corpo. Através de quem? Do Espírito Santo. Não Jesus e carne e osso, mas o Espírito Santo, que também é Deus. Porque quando nós cremos em Jesus, irmãos, nós já sabemos que quando nós cremos em Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Quando um dia nós tomamos uma decisão: eu aceito a Jesus como meu Senhor, meu único Senhor e Salvador. Quando você faz essa decisão diante dos homens, dos seres humanos, Deus ouve, Deus escreve o seu nome no livro da vida, como o irmão leu, Apocalipse 20, de 11 a 15, Deus escreve o seu nome no livro da vida quando você aceita Cristo como seu único Senhor e Salvador. E o Espírito Santo, ele passa a habitar no seu corpo, na sua vida, no seu coração. Você passa a ser o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, e ele nos sela com o seu selo espiritual. Mas só que devido à caminhada, porque Jesus, quando ele limpou o templo físico, irmão, ele quis zelar pela santificação do lugar. E quando nós aceitamos a Cristo e o Espírito Santo passa a habitar em nossa vida, também o Espírito Santo, ele começa um processo de santificação na nossa vida. Sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, nós não nos tornamos perfeitos, nós continuamos pecadores, mas pecadores redimidos, mas continuamos errando, continuamos pecando, E para isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Então o Espírito Santo, irmão, ele vai nos purificando, durante a nossa vida. A santificação, ele é um processo. Você não, quando aceita Cristo, você não vai ser uma pessoa
santa que não vai errar mais. Não, você vai continuar errando, porque nós somos falhos, nós estamos ainda nesse corpo aqui, né? Nós só seremos perfeitos quando nós formos glorificados e formos para o céu com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, continuamos no processo de santificação, e o Espírito Santo, ele faz o papel que Jesus fez lá no templo dos judeus. Ele fez a limpeza naquela bagunça que estava lá dentro do templo. O Espírito Santo, ele limpa todos os seus erros, seus pecados. Se você reconhecer o seu erro, confessar, né? Ele vai fazer uma limpeza na sua vida, mas desde que você, desde que nós permitamos, né? Desde que nós possamos deixar realmente o Espírito Santo agir na nossa vida, né? Então foi essa a diferença, foi assim uma palavra que Jesus falou ali em duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. Só que os judeus não entenderam, foi nada, confundiram ele, né? E ele falou ali sobre a diferença, sobre o propósito que ele tinha e por que a atitude dele de fazer aquele chicote, né? Dele realmente ter aquela atitude. Por quê? Porque o zelo que ele teve pela casa de Deus, do Pai, foi um zelo realmente que estava consumindo ele, devorando ele por dentro. É como, digamos assim, você vem aqui para a igreja, aí você vê uma coisa errada, mas você deixa para lá, faz parte, não tem nada a ver comigo. Você vê ali um copo descartável no chão, aí não, isso é para o zelador, eu venho aqui e sento. O zelo, cadê o zelo? Está lhe consumindo, está lhe devorando? Não está. Você está tranquilo, porque a casa de Deus está suja, você está vendo, você poderia fazer isso aí, consertar, mas você não faz. Por quê? Você não está sentindo nada de consumir ali aquele zelo, né? Mas se você vê ali, você vai lá, junta, coloca no lixo, né? Você está demonstrando que você tem zelo pela casa de Deus. Foi isso que Jesus fez, né? Quando ele chegou no templo, ele viu toda aquela bagunça. Não pode, né? A casa de meu pai se tornar um mercado, a casa de meu pai, que é um lugar de adoração a ele, o pessoal fazendo a maior zorra, né? Zorra, comércio, negócio, enganando uns aos outros, cheio de animais, né? Não, ele teve a atitude dele de zelar, porque aquilo consumiu ali, estava devorando a Jesus, por tanto o zelo que ele tem pela casa de Deus. Se Jesus, irmão, se Jesus teve esse zelo que o estava consumindo pela casa do Pai, né? Pela casa de Deus, pela casa física, né? O templo físico feito de tijolos, madeira, concreto, quanto mais o zelo que ele tem pelo templo espiritual que somos nós, né? Como eu falei, o zelo, essa palavra zelo no hebraico é ciúme, né? É dedicação que você tem. Então, Jesus, ele tem maior zelo por nós, né? O Espírito Santo, ele tem esse ciúme, porque nós somos o templo, a habitação do Espírito Santo. Aí, se nós continuarmos numa vida de pecado, uma vida de atitudes erradas que Deus não se agrada, né? O Espírito Santo, ele vai ter ciúme, porque a casa dele, que somos nós, vai estar suja, vai estar contaminada, e ele vai habitar numa casa dessa?
né? Será que alguém gosta de morar numa casa suja, imunda, fedorenta? Eu acho que ninguém gosta, né? Você chega numa casa, a casa está toda cheia de cocô, cheia de mijo, está uma bagunça, está uma feira, um comércio. Você não vai se sentir bem. Assim é o Espírito Santo, irmão. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, né? Cuidar do nosso coração. O que nós estamos absorvendo para o nosso coração? Nós vimos para a igreja. Se nós temos zelo pela casa de Deus, você vai se dedicar. Você vai orar com zelo, com dedicação. Não uma oração mecânica, da boca para fora. Não uma oração que você realmente não está com o coração apaziguado, né? Cheio de perdão, cheio de alegria, rancoroso. A sua oração vai ser uma oração mecânica, né? Deus não vai ouvir essa oração, porque você não teve zelo pela sua vida de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos. Se você vai cantar para Deus, você vai cantar com dedicação, você vai cantar com zelo, com amor, com alegria, não só dublando, né, como disse o irmão Francisco. Não dublando, você canta com coração, com amor, com alegria. Canta porque você não está cantando para homem nenhum, você está cantando para Deus, né? Eu costumo fazer, irmãos, quando eu vou, antes de eu ir para a igreja, principalmente de manhã, que você acorda assim meio sonolento, né? Eu costumo ouvir primeiramente um hino. Aí eu começo a cantar um pouquinho, que é para preparar o meu coração, para que quando eu chegar na igreja, o meu coração vai estar alegre para cantar, para demonstrar minha alegria ao Senhor, né? Eu começo me preparando em casa mesmo, antes de vir para a igreja, né? Porque se você vir só por obrigação, né, não vai ter valor nenhum. É igualmente você for fazer uma comida, né? Aí você vai fazer, vou fazer porque tem que ser eu mesmo e vai ser feito, vou fazer de qualquer jeito. A comida vai sair boa? Não vai sair boa, né, irmão? Tem até aquele comercial, né, do Quinó, né? Quinó faz com amor, né? Se você faz com amor a comida, você faz com alegria, com certeza a comida vai ficar gostosa. Então, para Deus, né, muito mais você tem que fazer. Você tem que fazer de coração, com alegria, com amor. Por quê? Porque Deus merece todo o nosso amor, toda a nossa alegria, né? Você vem para a igreja, não vem por obrigação, não porque a irmã lhe convidou, não porque você vai ganhar um presente, não, venha para a igreja com alegria, com amor a Deus, não por causa da irmã ou do irmão, não, venha por amor a Deus, porque é este zelo que Deus quer que nós tenhamos. Você vai fazer alguma coisa na igreja, faça para Deus, né? Não faça esperando assim uma recompensa não, irmão, porque vai ser inútil, não vai ter valor nenhum para Deus. Pode até ter para você naquele momento, não, eu vou fazer isso, vou ganhar isso, mas aquilo que você vai ganhar não vai ter valor nenhum. Você vai até perder o dobro ou o triplo. Mas se você fizer para Deus, sem esperar recompensa do homem, você vai ganhar
muito mais, porque é Deus que vai me recompensar. Então, isso tudo demonstra o quê? Zelo. Zelo pela casa de Deus, zelo por Deus, pela obra de Deus. A Bíblia diz que até mesmo um copo de água que você der para alguém, para alguém que está ali servindo a Deus com você, você vai receber galardão. Por quê? Porque você está fazendo aquilo para agradar a Deus, não para agradar aquela pessoa que você está ali ajudando. Está fazendo para agradar a Deus, para com o Senhor. Então, é este zelo que Deus quer de cada um de nós. Permitamos que o Espírito Santo se sinta bem no templo espiritual que somos nós, o nosso corpo, a nossa vida. Permitamos, irmãos, que ele se sinta bem, que ele não diga, que ele não sinta nojo desse templo, que ele não sinta realmente, não mantenha a distância desse templo, mas que ele se sinta bem recebido nesse templo, e somos nós. Por isso nós precisamos demonstrar esse zelo a Deus, zelo ao ponto de nos consumir, zelo ao ponto de realmente fazer de tudo para que Deus se agrade. Tá certo, irmãos? Então, que Deus assim, irmãos, venha nos conceder essa disposição, esse amor para com a obra dele, para com a casa dele. Sabemos, irmãos, que essa igreja, como o irmão falou, e como já vimos falando, outros cultos anteriores, nós temos o aniversário agora, dia 3 de agosto,